pessoal, beleza? Aqui é a Fê. Eu novamente sumi aqui do YouTube, então a minha promessa de que eu sempre vou gravar vídeos nunca se concretiza, mas aos poucos a gente vai indo, tá? Aos poucos a gente vai indo. E um dos principais motivos de eu estar um pouquinho sumidinha agora é justamente por conta do meu TCC, que é um curta animado, tá? Que se chama Movimento Perpétuo. Eu falei um pouco sobre ele no Instagram, assim, mas muito por cima. A gente tem um perfil próprio pro curta lá no Instagram, então sigam lá para mais detalhes. Que eu tô fazendo junto com a minha amiga Alice. E tá sendo bem divertida essa experiência e hoje eu vou mostrar pra vocês um pouco desse conteúdo aí, especialmente as artes de color script que a gente tá fazendo, que tá sendo bem legal. Eu vou passar um vídeo acelerado para vocês e eu vou ir comentando por cima algumas coisas sobre o processo do curta, sobre o processo da arte em si, falar um pouco sobre as etapas, né, como é que tá sendo e falar também sobre ambiências e cenários e como eu trabalho isso. Eu nunca fiz um vídeo sobre isso pra cá, assim, eu só fiz vídeos assim mais de speed paint, assim, onde eu pinto acelerado. Eu nunca fiz um vídeo comentando e eu já tava um tempinho querendo fazer já. E agora eu tô com uns equipamentos bem legais aqui, eu comprei um microfone novo, tô com uma mesa nova aqui, tô com a câmera, né? Então agora a gente tá bem mais equipado e eu pretendo fazer cada vez mais vídeos aqui pro YouTube. Talvez lives, né? Mas aí depende muito, né? Eu já vou começar a deixar de fazer promessa, porque é um pouco complicado no momento, né? Que a gente trabalha demais. Mas é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Eu gosto mais do canal no YouTube do que Instagram em si, assim. Eu acho que tem muito mais espaço para esses assuntos, né? Que são mais detalhados, enfim, a gente gosta de conversar bastante. E eu acho que o YouTube é o ambiente perfeito para isso. Mas então, eu ia, né, gravar esse vídeo aqui, né, teste, eu já tava com essas ideias de fazer um vídeo comentando, assim, né, sobre o processo e pra testar aqui as estruturas novas. Mas aí eu fiquei com preguiça no meio do caminho, eu pensei, não tô afim, né? Mas aí o que aconteceu? Eu gravei o vídeo processo dessa arte aqui acelerado, só que aí eu me esqueci de desativar a caixinha da webcam do OBS. Aí acontece que eu gravei o vídeo inteiro, né, com a caixinha ali no canto. E aí só depois de eu ter gravado ali até metade do vídeo que eu me liguei, né, que eu tinha esquecido de tirar essa maldita caixinha. Então agora eu estou forçada a gravar. Aqui estamos nós. Mas então, gente, eu vou deixar passando aí no canto o processo dessa arte, vou comentando por cima alguma coisa, tá? Falando um pouco sobre o processo, enfim. Tô sem roteiro hoje, é mais um teste do que qualquer coisa isso aqui, mas espero que gostem, tem muita coisa pra falar sobre mesmo assim. Aqui no início do vídeo vocês já podem ver que eu usei de referência um modelo 3D que a gente tem já do nosso curta, né, ali do cenário onde vai se passar, que no caso desse é a biblioteca, né, que é onde vai se passar a principal cena, né, do curta. A gente já tinha um modelo 3D, né, da biblioteca. A gente vai fazer o curta em 3D, então a gente já fez uma blocagem desse cenário todo para ter uma noção de perspectiva. E eu tô usando aqui de auxiliar justamente porque pra gente ter uma noção, assim, bem certinha da perspectiva, do lugar, da dimensão das coisas, porque no caso de um curta animado, né, quando a gente pensa assim, em artes assim, de conceito, de color script, é sempre bom a gente se basear, né, nessas estruturas assim, pra gente ter uma noção completa da proporção, porque quando a gente tá falando de um curta animado, a gente tem que pensar no personagem interagindo com os elementos, no tamanho ali dos livros, ali no caso da biblioteca, das cadeiras. Então, nesse caso aqui, como é uma estrutura complexa e que vai ter um intuito posterior de ambiência, né, pro curta, é melhor a gente se apoiar já nas proporções que a gente tem. Por isso que eu usei ali de base já o 3D por baixo ali para ter uma noção bem certinha das estruturas para não ter erro mesmo, né. Então eu comecei, né, traçando as principais proporções ali, eu fiz ali a blocagem ali da atmosfera no geral ali das formas, ali pelas estantes. Eu tracei as linhas principais e aí aos poucos eu fui botando os detalhes, né, em cima e acertando um pouco a atmosfera. Essa cena em específico, ela é a cena do ritual, onde vai se passar uma das principais cenas do curta, onde o protagonista vai acabar tentando invocar uma criatura.
E as cenas desse curta, elas são divididas muito em cor, assim. Ela tem uma graduação, assim, que vai desde o verde turquesa meio tóxico até o vermelho sangue. Começa tudo bem, assim, começa tudo num dia ensolarado e vai para esses tons depois, à medida que o personagem vai se perdendo, assim, no ritual. E até falando um pouco sobre a perdição do personagem, esse nosso curta, o Movimento Perpétuo, ele é sobre terror cósmico. Então a gente estudou muito Lovecraft, Jundito também, né? Não que Jundito seja um dos representantes do terror cósmico, mas essa coisa do inexplicável, sabe? A gente quer trabalhar muito que o personagem ele se perca, assim, ele enlouqueça pela insanidade da própria natureza dos elementos, assim, nesse curta. Então a gente estudou muito esses autores e a gente tá muito empolgado, assim, com o processo todo, tá sendo bem divertido, apesar de trabalhoso, né, ter só eu e a minha colega trabalhando, mas até o momento, assim, estamos indo bem, estamos nos organizando bem e tá sendo bem legal trabalhar. E apesar, né, de estar sendo bem divertido, né, é bem desafiador, qualquer coisa que trate, assim, de curta animado, né, no geral é complicado, porque né, a animação em si é um trabalho muito longo, e dá muito trabalho, né? A gente acaba tendo que prestar atenção em muitos detalhes, assim, ao mesmo tempo. E no nosso caso, né, o roteiro também foi bem... a gente teve muita cautela lidar com ele, porque a gente trata de um assunto que é bem delicado, né? Que é o desenvolvimento do terror, que não é uma coisa fácil. Hoje em dia, inclusive, tem muitas obras que assim, falham miseravelmente nisso. A gente vê... a gente tá vendo uma como é que eu diria? A gente tá vendo uma decadência do terror, eu acho, né? E eu acho que quem melhor mantém na minha opinião, quem melhor mantém essas características são muitos orientais, assim, em geral, por isso que a gente se baseou muito em Jundito. Eu era muito fã de Jundito, eu descobri depois que a Alice também era, e a gente acabou relendo muita coisa nesse processo do curta. Então a gente teve muita cautela com esse roteiro, e também a direção de arte é muito importante, né, para passar essa sensação. Então, até por isso que é muito importante, né, isso é importante para todo tipo de curta, mas no nosso caso eu acho que eleva o nível de importância mais ainda, por conta de ser um curta de terror. A gente tem que ter noção das ambiências que a gente quer passar, pra gente ter a noção do que a gente quer contar pro telespectador, assim, né, o que a gente quer... o que a gente quer passar, assim, como sensação visual, né? Até porque o nosso curta tem poucos diálogos e ele é curto relativamente, ele tem 13 minutos, né? Aí a questão é como desenvolver um terror, né, um terror cósmico, assim, em um tempo tão curto. Até o momento, né, não vou mostrar nada, não vou dar spoiler, mas até o momento, assim, a gente está estruturando Animatic, que é basicamente um protótipo, assim, da estrutura narrativa do curta, né, a gente faz com esboços, assim, a gente faz o curta inteiro, né, sendo que o nosso curta vai ser em 3D, né, como vocês viram ali a blocagem, nosso curta vai ser 3D com uma finalização meio 2D pincelado, mas antes disso a gente faz todo um esboço em 2D para ter uma noção da narrativa. E até o momento, assim, a gente tá bem feliz com o resultado, os nossos colegas e professores, assim, estão bem apavorados, o que é ótimo. E tá sendo bem divertido, né, trabalhar nesse curta, é bem diferente, assim, bem desafiador. Em termos de 3D, personagens, assim, como, por exemplo, a criatura que vai aparecer no processo, assim, é uma coisa que tá, né, nos desafiando. Mas eu acho que no final da história vai valer muito a pena, porque tá sendo bem gratificante, assim, ver os resultados que esse curta tá tendo. Nessa arte aqui, eu tô trabalhando o principal cenário do curta, que é a biblioteca, né, o ritual. Nesse momento, essa coloração que vocês estão vendo, esse verde, é o momento em que o protagonista vai realizar o ritual em si. Então a gente optou por uma cor meio termo, assim, um ambiente meio termo, que ele ao mesmo tempo ali, ele é a transição entre o agradável que estava anteriormente para o completo decrépito que vai vir depois, né? Então a gente pegou um meio termo ali, que é esse tom meio turquesa, meio tóxico, assim, dessa coisa meio estranha, essa iluminação meio agradável, mas meio estranha ao mesmo tempo. Então é o meio termo, né, daquilo. E eu decidi, né, trabalhar uma coisa um pouco mais abstrata, assim, porque o foco do Color Script é a ambiência, né, a gente passar a sensação da cor, dos elementos, assim,
como é que vai se dar, então eu não priorizei muito finalizações, né. Eu, no geral, assim, meu trabalho, ele beira, assim, um impressionismo, né, uma das principais inspirações que eu tenho, isso em todo o meu trabalho, né, então já combinam um pouco, assim, uma coisa com a outra, né. Nesse momento eu tô detalhando, né, os livros ali, colocando alguns detalhes ali nas cores, mas vocês veem que eu não me preocupo muito, assim, com os detalhes, né, mais com as cores no geral. E uma coisa que eu achei engraçada, assim, é que um comentário, assim, que a gente vem recebendo muito, né, é sobre como os cenários desse curta são vastos e ao mesmo tempo são claustrofóbicos, né. E a sensação que a gente quer passar é muito essa, porque ao mesmo tempo que a gente tem um ambiente ali que parece ser normal, parece que tudo nele parece nos sufocar de certa forma. A gente pretende traduzir muito isso com os símbolos circulares que vão ter no curta como um todo, né? As espirais, principalmente. Mas também tem as mandalas, né? Agora, essa cúpula aí, que depois vocês vão ver que eu vou passar por uma baita correção nessa cúpula, porque eu acabei não gostando muito desse primeiro esboço que eu fiz, aí depois eu decidi refazer, assim, com um desenho bem diferente. Mas que vocês vão ver que tudo remete ao circular aqui, de certa forma. Como se tudo fosse um verdadeiro funil, assim, né? Que se fizesse em torno do personagem e a gente, estando na pele do personagem, se dá em torno de nós também, né? Então, essa biblioteca mesmo, assim, as próprias prateleiras, assim, né, as estantes, assim, parecem, né, estantes comuns, assim, mas elas já estão num movimento circular, assim, que dá a entender, assim, que nos circundam, assim, que nos sufocam de certa forma. E a gente pretende, assim como o Junji Ito trabalha no Uzumaki, trazer esses elementos assim espiralados, toda essa sensação desde o início do curta, desde o momento em que parece que não está acontecendo nada. Mas ele vai estar lá, aquele detalhe vai estar lá e ele vai cada vez se tornar maior e maior até o momento que nos engole por completo, né? Que engole o protagonista em si, né? Mas aí não vamos dar muitos spoilers. Eu decidi colocar umas luzes a mais, né, para dar um dinamismo interessante assim para a cena. Principalmente essas luzes turquesas aqui no canto, que eu achei importante assim para dar uma ressaltada e dar esse ar um pouco mais estranho assim pro ambiente, né? E dar uma somada assim, é aquele famoso elemento chan, né, na arte, que eu gosto muito de trabalhar, assim, eu acho que é uma característica de trabalho para trabalho, mas eu particularmente eu gosto muito de trabalhar com jogo de luzes. Vocês podem ver, assim, quem trabalha já mais com arte digital, que eu desde o início eu já enxergo cor, né? Antes do esboço, às vezes, eu já costumo ir para cor, porque é a forma que eu consigo enxergar, assim, um ambiente. Para mim, cor é o principal, né, as luzes, aquela ambiência toda, a primeira coisa que eu enxergo antes mesmo das formas é a cor. Então é uma coisa que eu priorizo desde o início, né? Então acaba que eu não sou uma pessoa assim que é muito do esboço, né? Isso acaba caracterizando meu trabalho de X formas, né? Ele consequentemente acaba sendo muito colorido, né? Que é uma característica que eu carrego já desde os meus projetos anteriores, assim, né, que eu comecei a trabalhar muito com essa questão da cor, lá no Pelotas Fantástico mesmo, que foi um trabalho anterior que eu fiz, em 2022, e foi nele, assim, que eu meio que comecei a me apegar muito a essa forma de trabalhar, né, de ver a cor primeiro antes de qualquer coisa. Então eu sempre procuro traçar primeiro uma ambientação, né? E depois eu imagino as formas. Isso tanto para digital quanto para tradicional. Eu na pintura física também eu uso da mesma forma. Eu costumo pintar todo um fundo primeiro e depois ir traçando as coisas por cima. Isso em alguns pontos é um desperdício de tinta, né? Falando de tradicional, mas é a forma que eu consigo enxergar, assim. Então eu acabo me apegando muito a isso. Em compensação, meu trabalho acaba tendo esse aspecto muito colorido, assim, ele não tem muito contraste, ele é mais cores e cores, assim, e jogo de cores opostas, né? E eu acho que esses elementos aqui de cores extras ali no canto, ali, esses turquesas, assim, é muito caracterizado, assim, porque do meu trabalho, porque além de ser uma cor muito viva, é nessa coisa meio que de manchas aleatórias, né? Então é uma coisa que eu tenho muito vício de fazer. E aí, né, vocês veem que eu acabei, né, desistindo da cúpula, não gostei, fiz todos pintura ali, mas eu não gostei do resultado. E aí eu comecei a repensar ela,
né? E comecei a traçar uns símbolos assim um pouco mais circulares, assim, que dão um pouco mais de aspecto pro curta. As cúpulas no geral, assim, no nosso curta, elas têm essa ênfase muito grande, assim, elas não só somente são detalhes no ambiente, mas elas aparecem muito em destaque, às vezes elas são assim, o destaque da cena, de um plano, assim. E a iluminação delas também é muito importante. Às vezes elas vão aparecer como um recorte assim de luz assim pelo ambiente inteiro. E isso dá uma ilusão muito louca assim de espaço, assim, acaba contribuindo para a distorção dele, né? E eu acho que essa cúpula aí eu acabei explorando só na última arte da perseguição em si quando a criatura é invocada, é, essa, essa, essa reflexão da luz da cúpula no chão. Mas ela se dá em outras cenas também e eu acho que acaba, né, mudando muito a atmosfera do lugar. E falando sobre distorção de espaço, esse ambiente da biblioteca mesmo, ele se distorce muito na cena, numa das cenas finais do curta, né, ela, que é onde o personagem está mais dominado pela loucura. Esse ambiente ele se distorce todo ao ponto dele ficar quase infinito, assim. Uma das inspirações assim que a Alice teve mesmo para essa noção assim dessa cena foi o It a Coisa, onde tem bastante distorção de espaço também durante as perseguições. Aí vocês veem que eu tô trabalhando o ambiente ensolarado, que é a primeira cena em que aparece essa biblioteca, que é onde tudo tá tranquilo, né? E aí é o segundo, agora eu vou começar a trabalhar ali na segunda ambientação, que é do pôr do sol. Vocês veem ali que eu recortando ali os buraquinhos ali da janela, porque eu tenho essa mania de trabalhar com poucas camadas e às vezes eu me arrependo disso, né? E eu tenho que passar esses trabalhos aí, mas vida que segue. Aí a segunda ambientação, então, que aparece, que é a do pôr do sol, que é logo antes, né, da cena do ritual em si, que é a turquesa que antes a gente estava vendo. E essa cena do pôr do sol é onde o protagonista ele decide assim mais que ele vai, né, enfrentar esse ritual aí. Não quero dar muitos detalhes, mas ao mesmo tempo tô dando detalhes, né? Mas não sei, espero que vocês não tenham entendido. Ali eu tô fazendo a marca do pôr do sol ali na estante, que é bem importante assim pra narrativa do curta, né? Sem spoilers também. E aí o sol deitado, né, faz essa sombra longa. E aí aqui a gente chega na cena do ritual em si, que é onde tá tudo muito bizarro, coitado, né, do protagonista. E aqui vocês vão ver que eu marco bastante a luz no chão. E aqui, nessa cena, eu pensei muito em Duna 2, que eu vi há pouco tempo. Pensei muito no mundo dos Harkonnen, que tem aquela marcação preto e branco super forte, sabe? Que deixa tudo muito bizarro, as formas. E eu acho que pra última cena do nosso curta isso fez muito sentido, assim, essa coisa do vermelho vivo, sangue, sabe? Que ele demarca muito, porque a gente justamente quer passar uma sensação de distorção. E vocês podem ver aqui que eu, né, acabei deixando o vermelho bem predominante. A gente tem a luz da lua ali, que ela dá algum nível a mais de cor para o ambiente, mas o vermelho continua bem predominante, né? E nós temos o primeiro ali, que é o amanhecer, né, o dia ensolarado. A gente tem o pôr do sol e a gente tem o ritual, né, que foi o primeiro que eu fiz, e depois a gente tem a dimensão da criatura, né, que tem esse aspecto todo mais morto, assim, em vermelho. Isso serve como guia para a hora da iluminação final de um curta, né, a gente tem essas artes, assim, para orientação. É um tipo de arte conceito bem importante no campo da animação e do cinema no geral, que ela serve justamente para orientação da iluminação final, né, para não ter uma perca. Então, esse tipo de arte, ele está muito inserido, inclusive, na Bíblia de série, né, dos trabalhos cinematográficos. A Bíblia, ela é exatamente o que se diz, ela é a Bíblia da animação, né, ou seja, ela é o tomo, ela é o que orienta para a produção do curta, né, ou do longa. E ela é algo que não pode ser, ou dependendo, né, das circunstâncias de uma produção, ela é algo que não pode ser ferido. E o interessante é sempre respeitar ela ao máximo, assim.
e também para manter uma unidade interessante assim para a obra, né? Porque a gente acaba no meio de uma produção que às vezes demanda 1 ano, 2, 3 anos, talvez até mais que isso. A gente acaba se atentando muito a detalhes de produção e pode ser que a gente perca, né, narrativa nesse meio tempo, estético, né, e acabe se tornando meio que uma gororoba de coisas assim e perca seu cerne. É por isso que é sempre interessante trabalhar numa Bíblia anteriormente, para justamente manter na linha uma produção dessas, né? E a gente está justamente nessa etapa de produção da Bíblia de série do nosso curta, né? E eu pretendo, assim que puder, dar mais detalhes, né, sobre essa produção para vocês. Mas até o momento, assim, a gente está produzindo, então a gente está mais quietinhas, né? Até por isso do meu sumiço, a gente está focando muito na produção desse trabalho. Mas estamos bem felizes e daqui a pouco, né, assim que der, vamos compartilhar cada vez mais coisas com vocês. Então é isso, pessoal. É um vídeo breve, né, como eu falei, é mais teste, comentando um pouco sobre um processo de arte aí com vocês. E, né, espero que esse vídeo aqui ele seja a porta de outros que virão, né? Agora que eu tô com mais facilitações aqui para a produção, né? Eu não tenho que ficar usando um tripé de cadeiras, de bancos e livros que eu usava antes para gravar, né? E a bateria da câmera se acabando a todo momento. Meu Deus. Agora tendo tudo assim mais estabilizado aqui, pode ser que mais vídeos virão. Mas eu não vou prometer nada porque vocês já viram que comigo não dá para prometer. Mas é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. E sigam lá no Instagram o perfil do Curta Movimento Perpétuo. É sempre interessante seguir lá, porque apesar de a gente não ter muita frequência, a gente sempre posta atualizações lá que vem pro Curta. No próprio perfil meu do Instagram também, compartilhado com o perfil do Curta do Movimento Perpétuo, eu vou estar compartilhando obras que eu faço referentes ao Curta, assim, tanto de pôster quanto de arte conceito, como essa que vocês viram aqui. Né? Então, de tudo um pouco, né? Acredito que essas artes conceito, elas são muito a cara do que eu já tô acostumada a trabalhar, né? E eu tava com muita saudade de trabalhar com cenários assim, então tá sendo bem divertido. Um beijo para vocês!